exemplo, para vocês, ontem por volta do meio-dia. Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciamos nosso encontro nesta quarta-feira, sempre vos louvando, vos agradecendo, louvando a vós, agradecendo, Pai, pela vida, vós, Mestre Jesus, por estar sempre conosco, e pelo nosso aprendizado com o Evangelho, Joana de Ângeles, muito agradecemos. Assim também, nesta noite, queremos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E vamos aqui, já dando boa noite, eu e Célia aqui, boa noite a vocês, queridos amigos. Como o tempo passa rápido, né? Olha, já estamos novamente no encontro. Nós terminamos na segunda-feira, tudo muito rapidinho. Então, nosso boa noite, né? Meu e da Célia. Boa noite para você, para Leoni Souza, para Alessandra Branco, para Bárbara Santana Neri. Então, para todos vocês que já estão aqui conosco e vocês que já vão deixando, né, o simpático boa noite, o seu like, Sônia Martins também, o nosso boa noite. Então sejam todos muito bem-vindos e estamos iniciando então um novo encontro, né, Leni Souza também, boa noite para todos vocês e esperando, como sempre, que tudo esteja indo muito bem, que tenham saúde, família, esteja tudo bem, tudo tranquilo, tudo caminhando na paz como precisa ser, né? Então, nosso boa noite aí também para Ivana Santa Rosa. E olha aqui, temos também um pedido, né, da Leni para pedir para incluir nas orações o Jonathan Ribeiro, que está passando por problemas familiares, neurológicos. Vamos orar sim. O Jonathan Ribeiro, deixe então, viu, minha cara Leni, já anotar aqui na nossa agenda, né? O Jonathan Ribeiro. Pronto, já está aqui devidamente anotado. E nós vamos então, claro, com toda certeza, com todo carinho também, fazer a oração por ele, por suas necessidades, assim como por todos e, claro, também por todos nós, né? Sandra Oliveira Vitor também conosco, então vamos agradecendo vocês. E iniciando então nosso encontro desta noite, nós temos, claro, o Evangelho, estamos iniciando o capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, e nessa bem-aventurança, claro, vamos falar já, deixai vir a mim as criancinhas, que é o assunto então de Joana de Ângeles do Evangelho para nós hoje, que é a primeira parte, né, desse capítulo número 8. Boa noite aí, então, nosso prezadíssimo Jones o Congo, também aqui conosco, da Paraíba, né? Parece-me sim, que é do belíssimo estado da Paraíba, já estive aí, eu e Célia também estivemos, por ocasião da nossa lua de mel, que já faz tempo, né? Lá foram 38 anos, né? Olha, mudou muito a nossa querida Paraíba também, nesse período todo, como todos nós mudamos, né? Mas as belezas naturais são sempre as belezas naturais. Nosso abraço aí, então, para Paraíba, querida.
E amigos, vamos ver também o que Joana de Ângeles tem a nos dizer hoje. Nós vamos falar sobre caridade e alento, né? Que é o capítulo, então, 37, capítulo 37 que nós temos da sequência aí do livro Rumos Libertadores de Joana de Ângeles. E, por falar então em Rumos Libertadores, vamos ver aqui o evangélico, né? Um ideal do nosso rumo libertador. E vamos ver então, Deixai vir a mim as criancinhas, que é o capítulo 8, o início, né? Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Vamos ver. Iniciamos por São Mateus, então, que nos diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. São Marcos, também no capítulo 10, diz o seguinte: então apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, os abençoou, impondo-lhes as mãos. É o que nos diz então São Marcos. E agora, o Evangelho nos fala sobre essas passagens evangélicas, né? E nos diz o seguinte: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Foi por isso que Jesus tomou a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para da humanidade. Esta comparação poderia não parecer justa, se se considera que o espírito da criança pode ser muito velho, e que trazem, renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podendo manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra a ela desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhes dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ela o mesmo desprendimento se, em lugar de graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade no princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito. Assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ela está, durante um certo período, numa espécie de sono, durante a qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e o fazer esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que a poderiam entravar. Seu passado, entretanto, reage sobre ele. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida.
A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente seu impulso à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e o fazer progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência, e Jesus está, na verdade, quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. É o Evangelho de hoje, falando sobre vinde a minhas criancinhas como exemplo de pureza. Então, vamos aqui abraçando também a Joveni de Paula, a Judélia Lima, a Alzira Crepaldi, né, que estão aqui conosco. Nosso abraço aí para todos vocês. E, meus amigos, esta é a questão, né, quando fala aí, quando Jesus toma a criança, por exemplo, de pureza. O próprio Evangelho esclareceu-nos muito bem a respeito disso. Porque, na realidade, todos os nossos espíritos são antigos, antiquíssimos, não sabemos a idade exata do nosso espírito, nem tem como saber. Mas já temos um longo tempo de passagem pelo próprio tempo, por isso estamos aqui na mais alta escala da evolução terrestre entre os animais que aqui habitam. Entre os animais nós somos, claro, os mais evoluídos, até pelo pensamento que nós temos, que conservam situações aquilo que nós aprendemos. A criança em si, foi bem colocado no Evangelho, ela tem também um espírito antiquíssimo, às vezes mais antigo do que o nosso, nós que estamos reunidos aqui. Mas, dependendo da prova que ela se colocou à disposição, a expiação que tem que realizar, ela vem sob determinadas condições na constituição física do seu próprio corpo durante a sua passagem aqui. E o fato mais importante é que exatamente na preparação da encarnação, o espírito vai esquecendo das suas atividades anteriores. Como o que ele é, o que ele fez, ele tem um novo ponto de partida quando é que nasce, podemos assim dizer. Por isso que a criança, ao nascer, ela nasce absolutamente indefesa. Para nós, a nossa espécie, ela não fala, ela é totalmente dependente. Enquanto que nós vemos outras espécies de animais, não é? Aí, que o filhote, já a criança, bebê, já nasce, já sai andando, já sai comendo, se alimentando, mas é característico ali da espécie, dada a sua própria situação. No nosso caso, é colocada a criança como exemplo de pureza exatamente porque ao nascer não sabe absolutamente nada. Né? Tem sim o seu coração absolutamente puro, porque ainda não foi, digamos, entre aspas, contaminado pelos erros das nossas encarnações, pelas coisas ruins, pelas coisas más, pelos maus pensamentos, pelas más atitudes, pelas más palavras, enfim, de tudo aquilo que é ruim. Mas é claro que também a criança ao nascer, ela traz com ela aquela característica, né, da sua própria personalidade, caráter, que vai desenvolvendo com o passar do tempo. Então nós temos aos nossos lados, né, em nossa casa, pode assim ser, os exemplos das crianças que nascem absolutamente, quase nem se mexem, abre os olhos, olha para um lado, olha para o outro, ergue a mão, abaixa a mão, aí tem que ser cuidado, e depois de um determinado tempo, né, ela passa a reconhecer as pessoas, etc., conforme o cérebro vai ali se ajustando. Porque o único órgão que não é completamente formado, assim dizer, na sua potencialidade, ao nascermos, é o nosso cérebro. E vai na nossa espécie, vai se ajustando e se completando até os 7, 8 anos de idade, quando ali toda a parte atual do corpo físico vai estar pronto. Então, até aquele momento, né, a criança ela é mais flexível exatamente por não ter desenvolvido na plenitude suas características físicas não, suas características intelectuais, de caráter, de personalidade. Então, conforme a criança vai se desenvolvendo, essa personalidade começa a se manifestar.
E ela, em se manifestando, já começa a dar indícios de que ela pode ser com relação, inicialmente, óbvio, a sua convivência social, a relação com as outras pessoas, com as outras crianças, claro. E aí é toda a atenção dos pais para irem lutando para corrigir alguns problemas que ela vai apresentando, de egoísmo, de irritabilidade, de convívio social, disso, daquilo, que podem prejudicá-la em seu desenvolvimento e, claro, na vida futura. Mas o caso específico, isso a gente sabe, né? Mas o caso específico é esse símbolo de pureza. Por se conservar absolutamente aberto às influências. Então, quando nós nascemos, nós somos colocados nesse mundo e conforme vamos andando, vários caminhos vão se abrindo. E nós vamos escolhendo esses caminhos segundo a nossa própria personalidade. Por isso que, embora na infância tantas dessas pessoas problemáticas que existem, né, possam ter tido a melhor das orientações de seus pais, elas vão no fundo e no íntimo desenvolvendo. Quando essas características são muito fortes nela, vai seguir aquele caminho que a sua personalidade assim quer, que faz, naquele nosso chamado ego, né? Amor próprio, etc. E seguem por caminhos complicados. Mas para a existência de todos nós, muitos caminhos são abertos e nós vamos fazendo as escolhas. E agora as crianças, símbolos da pureza utilizadas por Jesus, estão exatamente nessa fase inicial. E é nessa fase inicial, né, que é tão importante para o desenvolvimento posterior e contínuo de todas elas. Mas essa pureza é dada e falada por Jesus nessa parte exatamente com relação ao nosso coração, a como nos comportamos, a como somos acessíveis às coisas boas, às coisas retas, aos bons pensamentos, às boas palavras, a nossa convivência social equilibrada, com a fraternidade, com a solidariedade, né, com atenção àqueles que estão conosco, praticando as boas virtudes, procurando acelerar até, né, o nosso entendimento e prática das boas virtudes, paciência, a tolerância, a indulgência, a caridade, o perdão, etc, etc. É o caminho para nós atingirmos a nossa plenitude espiritual e que Jesus traz para nós, as crianças, como símbolo dessa plenitude. Essas crianças que vão aprendendo com o tempo, assim como todos nós tivemos nosso tempo de aprendizado e agora, queiramos ou não, todos somos professores, se não diretamente, mas somos espelhos para muitos daqueles que convivem conosco sobre como nós somos nos comportamos. Tá bom? Abraço aí, querido Barros Maurício, também conosco. Então, abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E vamos ver então o que Joana de Ângeles nos fala. Hoje vai falar sobre caridade e alento. É Joana de Ângeles, então, aqui conosco, no livro Rumos Libertadores. E vamos então ver o que vai falar caridade e alento, Joana de Ângeles, no capítulo de hoje. E ela diz o seguinte: urge que vivas a mensagem evangélica em clima de otimismo e de paz. Indispensável que seja modificado o conceito pessimista que se transformou em condicionamento infeliz nas almas, de modo a edificar-se. Mas nós vamos, com o correr do tempo, perdendo aquela, entre aspas, pureza que tínhamos quando crianças, e vamos ali adquirindo os hábitos que nossa infância nos propiciou. Eras melhor em que te tornarás modelo e exemplo de fé excelente que preconizas. Fala para nós sobre sermos modelo, né? Neste sentido, e para tanto, o exercício da caridade assume dever e caráter impostergáveis. Caridade do esquecimento para as ofensas e perdão incondicional para os ofensores. Se angustiado e ferido pelo ácido da malquerença de alguém que te aflige incessantemente, caridade para com ele, não lhe devolvendo a agressão sutil ou violenta, privada ou pública. Se a inconsistência da perversidade te perturba, desejando destruir a floração dos teus nobres sentimentos, não te molestes com defesas injustificáveis,
nem revides sob qualquer condição que te seja imposta. O cristão legítimo sobrepaira ao alcance das farpas da inveja, disfarçada de sutis ornamentos com que a traiçoa e malsina. Então devemos estar atentos a tudo aquilo que nos ocorre e procurarmos sim praticar as boas virtudes, sermos tranquilos em nossas reações, para termos a nossa própria tranquilidade e para que também possamos auxiliar aqueles que tantas e tantas vezes procuram nos prejudicar ou de alguma forma nos colocar em maus lençóis, vamos dizer assim. E a prece e a oração por eles é sempre um caminho extraordinariamente eficaz. Caminhas para a vida, no rumo da vida, como diz Joana de Ângeles, sobre os compromissos das tuas vidas passadas. Sofres o que deves, padeces o que mereces. De forma alguma impedirás a ocorrência dos compromissos que te esperam. Filhos, pais, irmãos e amigos são realização do passado. Nem sempre na condição de companheiros gentis e afeiçoados do nosso roteiro de evolução. Portanto, não reclames. Nós estamos rodeados, sim, por espíritos que temos relacionamento no passado. Podem ser bons amigos, como podem ser aqueles que querem aquilo que nós devemos para eles, segundo aquilo que nós já realizamos em épocas passadas. Mas estamos cercados por eles, amigos ou nem tão amigos assim. Faz a luz do entendimento sem esperar que outros te ofertem claridade ou o seu combustível de manutenção. A luta é nossa. Sê tu aquele que crê, o exemplo vivo. A felicidade consiste não em sorrir, mas em não complicar a marcha ascensional com a adição de novas penas para o futuro. Aquilo que, eventualmente a gente fala, tomemos nossos cuidados para não acrescentarmos as dificuldades que nós já temos, aos débitos de encarnações passadas, e mesmo dificuldades dessa encarnação, acrescentarmos mais, e irmos levando mais peso ainda para o futuro, a parte daqueles que nós já temos. Porque nós já temos dificuldades em cumprir nossos compromissos espirituais nesta encarnação, porque muitas vezes são muito pesados. Imagine então irmos acrescentando mais. É o cuidado que precisamos ter e que somente vamos praticar procurando nos reformarmos nesse caminho que é aqui dito pelo nosso Pai. Não te atormentes, diz aqui, porfia em Jesus. Recorda-te dele em todos os momentos, mesmo quando a alma se encontra estraçalhada, especialmente nesse momento. Não obstante com familiares, amigos e companheiros, sempre esteve a sós nos ásperos momentos dos testemunhos de amor. Não te atormentes de forma alguma ante as dificuldades do mundo e as circunstâncias de dores ou alegrias. Tudo passa, menos a sublime conquista defluente do amor, no exercício da caridade a todos, sejam os que transitam pelo teu lar de provações, até aqueles que vêm de longe ulcerar-te a alma sensível. Persevera na resistência pacífica e não te permitas desanimar nunca. Pois é, uma mensagem de otimismo que se resume nisso tudo que diz aqui Joana de Ângeles. Tudo passa, menos a sublime conquista defluente do amor. É um pensamento que devemos colocar sempre em nosso pensamento e procurar vivenciá-lo. Eu preciso colocar esse pensamento, porque muitas vezes a gente se desequilibra, todos nós nos desequilibramos. Não há ninguém perfeito a ponto de manter a sua sanidade, o seu equilíbrio em todos os instantes, especialmente os mais complicados e difíceis, mas nós precisamos. E Joana de Ângeles tem toda a razão quando diz, tudo passa. Persevera na resistência pacífica e não te permitas desanimar nunca. Serve perfeitamente para eu, hoje e sempre.
Muito bem, vamos cumprimentar os aniversariantes, né? Vamos sim cumprimentar aqui os aniversariantes. E aqui estou com uma data que está aqui meio complicada, deixa eu achar aqui, só um minutinho. Os nossos aniversariantes de hoje. Correndo. Olha aqui, Márcio Campos, Dan Valjean, Andréia Selegato, Denise Pacheco, Cristiane de Lima, Eduardo Garcia, Bruno Henrique da Lazério, o Bruno que a gente conhece, marido lá da nossa prima, né, da Valéria, nos encontramos de vez em quando pelos domingos da vida, no horário de almoço, né, Bruno? Abração para você que aniversaria amanhã, abração para todos os aniversariantes desses dias. Deus abençoe com muita saúde, muita paz e que o caminho de vocês seja sempre iluminado pelas bênçãos do Pai e que saibam aproveitar essas bênçãos, plantando boas sementes, porque depois a colheita vem e que sejam boas, né? Abração de coração de todos nós. Abraço também aqui para Verinha Fernandes, que também aqui está conosco. Também o César Morito. Bem-vindo, né, ao nosso encontro que já está se encerrando. Pois é, vamos fazer a nossa prece de encerramento com muito carinho, com muito amor, agradecendo ao Pai pela nossa vida, pela vida de todos nós, por tudo que coloca em nossas mãos, e pedir por aqueles que nos pedem, que pedem a vocês também, que sejam incluídos nessa prece, né? Dadas as necessidades que eles têm, as mais diferentes situações, mas também orando, vamos orar por todos nós, nossos familiares. Mentalizem aí todos esses amigos queridos, também o nosso abraço para Mirela, né? Mirelinha Pinheiro também está aí, né? Mirela, um beijo para você, Mirela, para papai e mamãe aí, para Gustavo, para os dois menininhos, né, que você tem aí, a gente manda um grande abraço, viu? Queridos amigos, vamos orar pela Aline de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Cadê Filho, Delson Mendes da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicodúcio, Vanessa Nicodúcio, Eliana Saldanha, Elane Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Luiz Esfera, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Navela Basso, Maurício Basso, Bárbara Comete, Gabriel Luiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Laisiane Esfera, Jandira Vieira Forlan, Tercília Antonello, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Laurimir Ruiz, Alvanida Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingues, Ivonete Bueno Quirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Fanzin, Juliana Nardes, Carlos José Amorim de Oliveira, também o Jonathan Ribeiro e por todos nós, com a graça de Deus, vamos levar nossos pensamentos até nosso Pai. Nosso abraço também aí para Maria Aparecida, abraço Maria. Vamos então à nossa prece, vocês e todos nós, nesse início da melodia, vamos tranquilizar nosso corpo e tranquilizar nossa mente, unindo nossos pensamentos, levar nossa prece ao Pai. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salvo. Ad te clamamus, ex foles venire, ad te suspiramus, clementis et plentes, in ac lacrimarum valum. Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em seu nome, a quem vos agradecemos pela grande graça da vida, que sua misericórdia nos concede. Querido Mestre Jesus, agradecemos por estar sempre conosco em todos os momentos de nossas vidas, e nós reunidos neste momento, em nossos lares, mas junto em nosso coração, nosso pensamento, os louvamos e agradecemos. E a vós, querido Pai, por intercessão de Mestre Jesus, pedimos. Sim, levamos nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo suas bênçãos sobre todos os seus filhos, especialmente sobre tantos aniversariantes, desses dias, aos pais e seus filhos que vêm ao mundo,
Suas bênçãos aos nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos que já nos deixaram, caminhando agora no plano espiritual. E a esses irmãos que se juntam a eles, encerrando aqui sua caminhada entre nós. Abençoa, Pai, estes que levamos seus nomes até vós, a estes que em nossos lares mentalizamos, porque conheceis as necessidades de todos, fortalecei-os para que caminhem conosco em busca de nossa evolução moral e espiritual. Abençoa nossas famílias, famílias de todos os seus filhos que caminham por este mundo. Abençoa nossos irmãos que em tanto sofrimento por esse mundo espalhados. Sofrimentos, sim, que sabemos serem também responsabilidades nossas pelo caminho que nossos espíritos traçaram até o dia de hoje. Mas fortalecei-os para que consigam, sim, superar tantas dores e dificuldades. Abençoa os dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo que necessita, acima da vaidade, do orgulho comuns. E pedimos por nossos irmãos para que consigam o trabalho desejado, para que abençoes também aqueles que nos dão o trabalho e todos aqueles que amorosamente realizam suas obrigações. Abençoa nossas casas de oração, de todos os credos onde seus filhos se reúnem para vos louvar, vos agradecer. Abençoa estes irmãos que estão vindo ao mundo e que se juntam às nossas crianças, aos nossos jovens, nossos adolescentes, procurando o seu caminho, o seu sucesso nesta vida, mas sim que tenham o sucesso e a caminho de cada um, seja plena de amor, mas também pleno de respeito, de perdão, de caridade, de indulgência, paciência, tolerância, fraternidade e solidariedade, e que possamos crescer juntos, trabalhar juntos para o progresso e melhora desse mundo em que vivemos, e que consigamos recuperar esse planeta que já tanto prejudicamos por nossa ignorância, por nossa ganância. Auxilia-nos, Pai, nesta caminhada. E assim levamos a vós a abençoada prece que nosso Mestre nos deixou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder e a glória pela eternidade. E nós, seus filhos, humildemente vos pedimos que o teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, e suas bênçãos celestiais, seus bálsamos de luz, estejam equilibrando sempre nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que harmonizados, harmonizemos sempre nossos lares, e onde quer que formos, levando o seu amor e sua luz aos nossos irmãos. Abençoa ainda nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, e todos nossos irmãos encarnados, desencarnados, que escolheram caminhos de dificuldades, longe de seu amor, para que retornem ao caminho do bem tão necessário. Por isso agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por vossa graça, agora e sempre. Pois é, amigos queridos, e assim estamos chegando, no encerramento desse nosso momento, nosso encontro, nosso abraço também. Aqui estão o nosso prezado homem de Sepetiba, Roberto Messner, também o Carlos Santana. Nosso abraço a todos vocês, abraçando eu e Célia, agradecendo a presença, a participação amorosa, pacienciosa de todos vocês. Beijo bem grande para vocês, aquele abraço, coração a coração, e que sim, marcamos novo encontro para depois de amanhã, mesmo horário,
E desejamos que tenham todos uma bela, uma quinta, uma sexta-feira, com muito trabalho, sim, claro, porque não é o que nos motiva, nos sustenta, mas que também tenham muita saúde e amor, né? No lar, no trabalho, onde quer que vocês estejam. Agradecemos imensamente pela participação e sim, claro, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus corações, em seus lares familiares, agora e sempre, sempre, sempre conosco, esse amor que nos une, que repartamos com todos aqueles, por onde formos. Afinal de contas, o amor do Pai, ele é gratuito e tão necessário para todos nós. Fiquem todos muito bem, grande abraço para vocês, até sexta-feira. Tchau.